Bom, você fez a qualificação, cara. Parabéns. É um alívio, né? A gente fica umas semanas assim leve. Pois é, assim, na real foi mais positivo do que eu pensava, sabe? E um conjunto de coisas que falaram eu já tinha pensado sobre, então, de certo modo, eu já estava no caminho mais adequado, né, para finalizar a tese. E outras que apareceram, acho que podem ser realmente soluções para a tese, inclusive para deixar ela mais curta, né, como eu falei. Hum. Então, foi bom como um todo. Eu passei o final de semana mais de boa, né, ontem também, de certo modo. E aí hoje vamos ver o que é que sai, né? Não adiantar também esse processo. Bom, bom. E obrigado. Essa, É um alívio mesmo, você tem razão. imagina. O, acho que a parte boa de ter bolsa, de ser bolsista, também são essas pequenas férias que a gente tira, cara. É muito bom. É, porque, enfim, eu não sei como é a sua rotina, né? Mas a minha, de um ano para cá, mais ou menos, um pouco mais, tem passado muito por sentar e escrever, né? Então, às vezes, porra, é chato, né? É, é. Bom, a minha tá muito rotina de trabalho, infelizmente, mas pelo menos eu tô dividindo bem com a escrita agora. No Sim. comecinho, quando acabou a bolsa, eu tive que pegar mais aulas, puta, aí tava difícil. Mas depois, com o tempo, você É, acostuma. não, quando você tá no esquema de aula, é outra dinâmica, né? Não Né? adianta. Nem que seja uma só. Ok. Cara, a gente vai falar de novo sobre o Conjunctivis. Eu, por acaso, mencionei isso com você e o Bruno algumas aulas atrás, porque estava aparecendo nos textos. Agora, o livro quer que a gente comece a falar um pouco essas estruturas. Eu acho bom porque não é tão difícil. A gente vai usar ela, o Conjunctivis, com os verbos modais, exatamente no contexto que eu tinha explicado para vocês, o que é bom, que vira só uma revisão. Bom, Conjunctivis, né? O que que é essa porcaria desse Conjunctivis? Acho que eu mostrei para vocês, mas vamos de novo. A gente tem sempre conjugação, né, verbal no indicativo e em português no subjuntivo, que é quando a gente conjuga tudo de novo, mas tipo em outra fase, por assim dizer, em outro tipo de contexto, mas se repete todos os tempos verbais. Então tem subjuntivo no presente, no passado e assim por diante. Em alemão a gente tem o indicativo, indicativ. Tudo que a gente tem aprendido de conjugação verbal está aqui. E a gente tem o conjuntivo zwei e o conjuntivo eins, os dois em alemão, mas eles não estão acumulados, não. É como se fosse assim, como se em português a gente tivesse o indicativo, o subjuntivo um e 2, mas subjuntivo um e 2 eles totalizassem o que a gente conhece por subjuntivo. Tá. Bom, isso acontece porque eles vão dividir os tempos verbais. Quando você abre a tabela, tem aqui tudo do indicativo, presente, pretérito, futuro, perfect, o mais que perfeito, e o Future Zwei também, que a gente não sabe ainda. E quando você passa para o conjuntivo, você vai ver aqui presente, futuro um, perfect, futuro 2, isso aqui é tudo conjuntivo eins. O restante se torna conjuntivo zwei. E o que a gente quer usar hoje é no pretérito. Conjuntivo zwei no pretérito. Bom, os verbos modais, a gente tem können, Muss, wollen, mögen, ja, müssen, antes for sollen, bolo, wir dürfen. No pretérito, no indicativo, comentei com vocês, a können, né, o pretérito ele tem essa estrutura de você tira aqui a raiz, coloca um T, e depois você vai simplesmente conjugando de novo, assim, para você formar o verbo modal no pretérito. Então fica este conta, eu podia. uhum. O contest é a conta, característica dos verbos modais é a primeira e terceira pessoa são iguais.
wir konnten, ihr konntet, ups, dois N, konntet, sie konnten. Eu podia, você podia, ele podia, nós podíamos, etc. Agora o pretérito o conjuntivo, perdão, tudo que a gente vai fazer, na verdade, é colocar um trema nesse o. E o conjuntivo zwei, ele tem, a função dele, assim, é o campo das possibilidades. Cumprir, então, essa lacuna, assim. Em português existe também eu poderia, você poderia, ele poderia, nós poderíamos, vocês poderiam, eles ou o senhor poderia. Em termos práticos, então, tira aqui a desinência, bota um T e a gente, né, volta então conjugando. Passa para o conjuntivo, mesma coisa, só que a gente volta com o trema aqui. Bom, onde que a gente volta com o trema? Onde tinha trema, no infinitivo já. A gente vai ver aqui, wollen, por exemplo, não tem, sollen também não tem. Para esses dois verbos, a gente vai ter então uma situação ambígua, porque eles vão ficar iguais no pretérito do indicativo e também do conjuntivo. Ich sollte, que pode ser os dois. Du solltest, er sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Mesma coisa com o outro senhor lá. Ich wollte pode ser eu queria ou eu quereria, né? Um pouco formal. Wolltest, ihr wolltet, sie wollten. Para esses dois fica igual, a conjugação acaba ficando igual, por contexto que a gente tem que descobrir. De resto, você vai conjugar. Oh, voltou? Voltei, desculpe. Estava acompanhando o Conte, o Zola não acompanhei direito. Agora eu tô vendo. Fechou. Voltar então rapidão. Tava falando o seguinte: a diferença do pretérito do indicativo para o pretérito do conjuntivo vai ser o seguinte: esses verbos que têm trema aqui no infinitivo, eles vão aparecer sem trema no pretérito do indicativo, mas no do conjuntivo ele ganha de novo trema. Só que tem um negócio: não é todo mundo que tem trema. Wollen, sollen, por exemplo, não tem. Tá. Nesses casos, a gente vai ter então uma situação ambígua. Isso aqui pode ser tanto eu devia quanto eu deveria. O contexto vai dizer. Ó. E aqui eu queria, eu quereria, um pouco formal. Mas pode ser as duas coisas. Hum, em tese é isso. A gente poderia conjugar todos aqui. Eu acho que vou conjugar só o mögen, porque ele tem uma mudança assim, um pouco diferente no conjuntivo de zwei. Ele fica, no pretérito fica mochte, assim, sem o tema. Eu gostei, Uhum. mas no pretérito ele volta com o trema. Wir mochten, sie mochten. No conjuntivo, no pretérito no conjuntivo zwei. Möchte, du möchtest. Er möchte,
Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Só esse, porque aquele G ele vai virar um CH, então coloca ele aqui também. Só Bom, copiando rapidinho o must e o Zolen, que acabei não. Rapidinho. esse aqui, esses dois aqui. Você queria o quê? Dar uma olhada? Perdão, não entendi. Sim, queria dar uma olhada rapidinho. Só pra anotar Ah, uma coisa. Deixa exatamente onde está, rapidinho. tá um pouco mais claro para você, vai. Pronto, foi, valeu. Nada. Bom, o único que tem uma mudança mais, um pouco mais diferente é esse aqui. Eu acho que também a gente consegue perceber um pouco a estratégia do livro. No começo, ele passou o möchte, assim, com trema, no Konjunktiv 2. Foi a única coisa que ele mostrou pra gente no Konjunktiv 2. Porque é muito importante saber falar essas coisas quando está no país, né? Especialmente, fala gostaria de alguma coisa, quando você está no Sim, sim. restaurante, em algum lugar. Mas agora fica de maneira mais sistematizada, assim, para vocês conseguirem ver do que se trata exatamente dentro da tábua, assim, da conjugação verbal. Então, é isso que o livro quer da gente. Vamos tentar fazer um ou dois exercícios só no comecinho. E a gente já viu isso nos textos, né? Tentar lembrar desse trema do Conjunctive de maneira geral, porque ele muda bastante o sentido. Ô, Gustavo, a gente tem um áudio e uma conversação, número um e dois, vamos só eles. So, Nummer eins, sehen Sie das Foto an und antworten Sie. Wer sind die Personen? Warum laufen sie zusammen? So, wir haben hier zwei Personen, eine Frau und einen Mann. Und so, sag mir dann, was möchte vielleicht diese Frau und dieser Mann? Você perguntou pra mim? No caso, desculpa. Oi, desculpa. Ah, So, was möchten Sie? Ich meine, wir treiben Sport. Sport treiben, praticar Sport. Aber treibst du auch Sport? ja, ja, Ja. ja. Und Ich äh, möchte treiben Sport. aber möchtest du Sport treiben? Oder treibst du schon Sport? Ah, e posso dizer, academia seria esporte? Ja, wir Ah, haben, ja, ja, und das ist, ich möchte häufig, ja, okay, das Gewicht heben. Gewicht heben, ja.
Literalmente levantar peso, musculação. Tá certo. Ao Spiel Fußball, ja? Ich mag Spiel. Na toll. Und, aber ich frage dich dann, was möchtest du bei Ja, Sport treiben? Ich meine, zum Beispiel, ich möchte Muskel aufbauen. So, das möchte ich. É isso que eu gostaria. Eu faço esporte porque eu gostaria de Muskel aufbauen. ja, ja, entendi. Hum, ich musste Sport. Hum, ich musste Sport. Ficar saudável de repente? Ja, auch por körperlich Widerstand, ja. Ok. Äh, und ja, ficar saudável. Ja. Ja. Vielleicht den Körper bewegen, movimentar o corpo. Auch não, desculpa. Und bei Einschlafen zu helfen, ja. Gut, gut. Ja. Ähm, Sport hilft zu schlafen. Durchschlagen, ja. Oder Sport hilft dem Schlafen, ajuda o sono. Ajuda a dormir ou ajuda o sono? Ja, ja, hilft den Schlafen. Ja, du hast total recht. So, einige Personen möchten abnehmen, andere möchten zunehmen. Zunehmen vielleicht nicht, aber sie möchten manchmal Muskel Ja, aufbauen. ja. É, dá para talvez fazer os dois juntos, de certo modo. Denken auf Muskel aufbauen, ja. Ja, ich glaube das auch. Und gehst du ins Fitnessstudio? Äh, ja, so, das está em academia de rede bem neoliberal, sabe? Kein Problem. Não sei como seria essa definição. Das está na ein Gym, ein Gym. Okay, Ja, das ist ein Kette, certo. ja, und das ist ein Gym mit Personal Trainer, Playboy, Bodybuilder, tudo isso. Ja, ich kenne das auch. Ich gehe hier ins Smart Fit, ne? Was kann ich machen? Ja, Smart Fit ist sehr in der Nähe von meinem Haus. und es ist national, ja. Ich glaube, Smart Fit ist international auch. Ah, pois é. Krass. Äh, so, zwei Dinge, die Akademie, ihr ist Pratik, das ist eine lokale Akademie, ja, eine Kette lokal. Mhm. Und auch die Akademie ist neben dem Haus. Äh, äh, Gut, gut. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ne? Das Fitnessstudio muss in der Nähe von
unserem Haus sein. Ne? Ja, das ist gut. Das Ja. ist atravessar die Straße, ja. Ah, gut. Ja, die Straße kreuzen. Ja. Ja, ich glaube hier, ich muss gehen für 10 Minuten, aber das ist nicht zu viel. Na, 10 Minuten gehen, das ist okay. Ah, ja, das ist the Cardio, ja. Ja, das Vai. ist schon de cardio. Gut. Daí eu posso falar que, né, posso largar o cardio de lado sem culpa. Okay. So, machen wir dann Nummer 2 ganz schnell und anschließend lesen wir ein bisschen. Moment, dann freigeben. Ja. Lektion. Habe es vergessen. 7. Okay. Nummer 2, los geht's. Lektion 7. Wir könnten montags joggen gehen. Aufgabe 2. Und? Wie fühlen Sie sich? Fantastisch. Die Natur, die frische Luft. Ich könnte ewig so laufen. Ja, Joggen ist toll. Ich hätte schon früher anfangen sollen. Ich will endlich ein paar Pfunde verlieren. Aber mein innerer Schweinehund. Ja, mit einem Personal Trainer ist es leichter. Danke für Ihre Hilfe. Das ist mein Job. Könnten wir ein bisschen langsamer laufen? Na klar, Sie bestimmen das Tempo. Die Hälfte haben wir ja schon. Erst die Hälfte? Es sind ja nur 2 Kilometer. Nur? Das schaffen Sie schon. Ja, Alles klar? ich kann nicht mehr. Kein Problem. Dann machen wir eine Pause. Ja, das ist ein Herzinfarkt, ja. Ja. Na, gut. Como é que foi o áudio? Tudo bem? Assim, consegui pegar o início e o final. A metade eu fiquei um pouco confuso, mas eu entendi o geral, eu acho. Certo. Eu separei umas frases aqui para ajudar. Bem no título, Gustavo. Wir könnten montags joggen gehen. Aqui apareceu já o Conjuntivo 2. Nós Nós poderíamos. poderíamos, na segunda, escorrer, né? Exato. Und wir haben dann die Trainerin und der Mann. Die Trainerin sagt, wie fühlen Sie Ja, sich? Na, so, er sagt dann, die Natur, die frische Luft, o ar ja, fresco. ja, ja. Aí fala, Errado pra... ja, fala, se eu tivesse começado antes, ich könnte ein paar Pfund verlieren. Eu poderia ter perdido, Pfund é meio quilo. Quer dizer, eu poderia ter perdido um pouco de peso. Não peguei essa. E depois ele fala, aber ich bin ein Schweinehund. Schweinehund é um vagabundo. Uhum. Sim, entendi. Isso entendi. Depois ele fala, können wir ein bisschen langsamer laufen? Pode correr um pouco mais devagar. Ah, pensei que era mais curto. Que ele cansa, né? Ele fala. Langsam devagar. Fica mais devagar. Tá.
E no fim, né, ele reclama um pouco da distância também. E ela É, tenta motivar. Ah, das schaffen wir schon. A gente já vai conseguir isso, né? Os dois tem quilômetros. a questão motivacional, né? Yeah. Ó, parece bobagem, viu? Mas teve um dia que um funcionário da academia ficou de spot pra mim, cara. Ele ficava falando as coisas no meu ouvido. Porra, funciona, viu? Ah, sim. É, assim, o neoliberalismo é tosco, mas ele sabe mexer com as pessoas, né? Esse Sabe, tipo cara? de contexto comprova isso. Que Ele você fica lá com... na sua, desculpa, ele fala no seu ouvido, vai, João, tô contigo. Bora, é, mais uma. Mano, como funciona isso? é um apoio que ajuda você a ter poder, né, de alguma forma. É uma Bom, onda. ja, machen wir Nummer zwei. Ganz schnell Yeah. so. Kannst du bitte hier lesen und dann antworten? Der Mann oder die Frau? Tá. Se puder ouvir de novo, que eu acho que eu consigo dois aqui. Dois eu tenho dúvida. Beleza. Então vamos. 7. Wir könnten montags joggen gehen. Aufgabe 2. Und? Wie fühlen Sie sich? Fantastisch. Die Natur, die frische Luft. Ich könnte ewig so laufen. Ja, Joggen ist toll. Ich hätte schon früher anfangen sollen. Ich will endlich ein paar Pfunde verlieren. Aber mein innerer Schweinehund. Ja, mit einem Personal Trainer ist es leichter. Danke für Ihre Hilfe. Das ist mein Job. Könnten wir ein bisschen langsamer laufen? Na klar, Sie bestimmen das Tempo. Die Hälfte haben wir ja schon. Erst die Hälfte? Es sind ja nur 2 Kilometer. Nur? Das schaffen Sie schon. Ja, Alles klar? ich kann nicht mehr. Kein Problem. Dann machen wir eine Pause. Ó, aqui depois do Ein bisschen langsamer laufen, ela fala para ele. Na klar, mas Sie bestimmen das Tempo. Você que decide, você que define o tempo, a velocidade. Uhum. Uhum. E aí? Ja, A. Der Mann. Hum, B. Die Frau. C. Die Frau. Und D. Der Mann. ja, der Mann und der Mann. So, er möchte abnehmen. Ele quer emagrecer. Sie ist Trainerin, mas ela Essa fala fica bem também. fácil. Ela fala Pronto. também personal trainer em inglês. Sie meint, 2 Kilometer sind nicht zu viel, so viel, beleza. Und der Mann braucht eine Pause. Ja. Na verdade, ela que fala, né, essa última aí, mas é para ele, né? É ele que precisa, né? A frase é para ele, exatamente. Good. Beleza. Vou segurar a onda então, que é a gente poder fazer todo mundo junto na semana que vem. E, ups, fiz errado. E bora pro texto. Bom, eu e o Bruno lemos um pedaço, não foi muito. Vou ler um pouco aqui contigo primeiro, já traduzindo, até mais ou menos até onde nós lemos, pra gente não ficar lendo de novo também.
Beleza. Estou pegando aqui, Gustavo, um parágrafo já da metade da frente para frente do texto, que o Adorno ele faz uma última crítica, assim, se eu não me engano, essa categoria do dado, Gegebenheit, e depois ele vai começar a falar do projeto filosófico dele, que eu acho que é a parte mais legal do texto. Então, es muss nun gesagt sein, dass immerhin die Thesis der prinzipiellen Auflösbarkeit aller philosophischen Fragestellungen in einzelzwischenstaatliche auch heute keineswegs zweifelsfrei sichergestellt, vor allem da sie selber philosophisch keineswegs so voraussetzungslos ist, wie sie sich gibt. Bom, agora deve ser dito que a tese da solubilidade, da possibilidade de solução por princípio de todo o questionamento filosófico em, né, um contexto ou em perguntas das ciências particulares, Einzel, individual, isolado, wissenschaftlich, também hoje não está de maneira nenhuma, keineswegs, em caminho nenhum, assegurado de maneira livre de dúvidas, zweifelsfrei. Vor allem, sobretudo, que sie selber philosophisch keineswegs, né? Sobretudo, que ela, essa tese própria, não está assim tão Voraussetzung, como é que é mesmo? Pressuposto. Não está assim tão sem pressupostos em termos filosóficos, como ela se dá. Um pouco embolado. Não é que ele está falando aqui, não dá para garantir que dá para gente, que é possível a gente transferir as perguntas filosóficas para um contexto das ciências particulares e que mesmo essa tese ela não está livre de pressupostos filosóficos tal como ela pensa. Ich möchte lediglich an zwei Probleme erinnern, die aufgrund ihrer These sich nicht bewältigen ließen. Einmal das Problem der Sinnes von Gegebenheit selber, der Fundamentalkategorie alles Empirismus, bei der die Frage nach dem zugehörigen Subjekt je und je bestehen bleibt und nur geschichtsphilosophisch sich beantworten lässt. Até aqui. Eu gostaria simplesmente de lembrar de dois problemas que bewältigen sich, administrar, superar, dar conta. Que, com base naquela tese, não se deixavam, no pretérito, não se deixaram superar, melhor. Né? Por um lado, né, einmal, o problema do sentido da dadidade, quer dizer, você tem o dado empírico, você tem uma teoria a respeito do dado. Isso que ele está chamando de dadidade aqui. Ou melhor, né, esse height, ele serve assim para você substantivar adjetivos. Então, a dadidade é tipo a substantivação de tudo aquilo que está dado. Então, tem um mundo dado na minha frente, eu posso tomar, né, posso tomar o que tem de dado para mim, né, numa coisa que aparece para mim, eu tomo aquilo que é dado para mim e teorizo em cima daquilo. Isso é a dadidade, por assim dizer. Tradução um pouco feia. Tá. A categoria fundamental de todo empirismo, a ideia na qual, né, nessa categoria, a pergunta pelo sujeito que lhe pertence, que lhe corresponde, je und je ainda persiste, bleibt bestehen. Bestehen é persistir, então permanece persistindo nesse sentido. Acho que tem aqui, manter-se. Tinha encontrado aqui como uma expressão fixa. Quer dizer, essa categoria, esse problema aqui da dadidade, que é um problema eminentemente filosófico, ele depende também ainda de um sujeito que lhe corresponde. E esse sujeito também é tema da filosofia, quer dizer, a categoria fundamental do empirismo, que é fundamentar as ciências positivas, né, as ciências particulares,
ela depende de uma categoria de sujeito. E essa categoria de sujeito, nur geschichtsphilosophisch sich beantworten lässt, né? Só se deixa responder em termos histórico-filosóficos. Denn das Subjekt von Gegebenheit ist kein geschichtslos identisches Transzendentales, sondern nimmt die Geschichte wechselnde und geschichtlich einsichtige Gestalt an. Pois o sujeito do dado não é anistoricamente, de maneira sem histórica, um sujeito, aqui está de novo das subject implícito, não é de maneira anistórica, idêntico, transcendental, mas annehmen assume com a história uma figura cambiante e historicamente verificável, né? Compreensível, melhor, einsichtiger, compreensível. Vamos remar agora, a partir de agora você? Tá. De problema, né? Será que eu consigo dar uma? Consigo. Ah, tá. É para parar em Boden? Vai, vamos ver o Seleno Adorno. Vamos até o primeiro ponto para ver se tá suave ou nem. Desliguei aqui sem querer. Die Problem ist im Rahmen des Empiriokritismus auch das modernsten überhaupt nicht gestellt wurden, sondern Caiu aí? Acho que caiu. não, tô aqui. Ué, você parou aqui no Voden, eu acho? Não, parei no. Ah, então deu algum erro para você, que eu li tudo, mas posso ler de novo. Não, de boa, pode traduzir. Ramen. No quadro poderia ser enquadrado? Mais ou menos. Esse ramen é tipo no contexto. Hum. Eu pus no quadro porque a margem de um quadro também é ramen, assim. Estrutura, a Ah, margem. tá. Este problema, não, de forma alguma, está no quadro da crítica empírica, inclusive a mais moderna, mesmo a mais moderna, né? Hum, mas ele, pronto, mas ele ingenuamente adotou o ponto de vista kantiano. Boa, tá quase. O ponto de partida, desculpa, kantiano. Boa. Ah, Eu pensei uma coisa e falei outra. suave. Aqui só teve um genitivo que você traduziu um pouco diferente. É tipo no quadro do empiriocriticismo. Tá. Mas não ia ter previsto não traduzir do jeito que você fez. E aqui você entendeu bem também.
no quadro do empiriocriticismo, também do mais moderno, que eles estão juntos aqui, né? É, complementar, né? Ele está retomando o genitivo, né? Des, des. Uhum. Ótimo. Beleza. Vamos pegar um pedaço um pouco maior, então. É aqui. Vorhausen. Beleza. Das andere Probleme ist im Gelaufweg, aber nur willkürlich und ohne als stringens gelöst worden. Das des fremden Bewusstseins des fremden Ich, das für den Empirokritismus allein durch Analogie erscholen, aufgrund eigener Erlebnis nachträglich kompensieren werden kann, waren doch die empiriokritische Methode bereits in der Sprache über die verfügt und im Postulat der Verifizierbarkeit notwendig fremden Bewusstseins voraussetzt. Ok. Aqui é Bewusstsein, consciência. Sim. Certo. Geläufig, verbo laufen, correr, geläufig. Então, o outro problema, ele é mais... Não seria comum, né? Ah, sim, é corrente, mas o sentido é de comum, habitual. Tá, então o outro problema, ele é mais habitual. Mais de forma arbitrária. E was ist stringens? Ja, rigor. E onde todo o rigor foi dissolvido. E aqui tem algumas coisas em leitura de texto assim, corrido, que não dá para explicar sempre. Mas aqui é uma voz passiva no passado. Então, foi resolvido. Foi resolvido. Então, mas só foi resolvido de maneira arbitrária e sem todo rigor. Ah, entendi. Entendi. Tá. A da consciência alienígena. Alheia, beleza. A da consciência alheia. Do eu alheio. Uhum. Esse eu é tipo o eufradiano, né? Imagina. Eu acho que é o eu como categoria filosófica mesmo, igual tem no Kant. Distância, sim. Tá. Do eu alheio para a crítica empírica apenas por analogia. É Ashlisen, é abrir-se, dar-se. Apenas dada por analogia. É, apenas aberto por analogia. Apenas dado por analogia. Ahn, com base Ui. na própria experiência. Não.
com base na sua própria experiência de como as coisas podem ser. Não. Aqui de novo. Esse eu cheguei a explicar, mas vocês não viram tanto. É voz passiva com verbo modal. Então, pode ser composto e pode ser aberto. Não entendi. Desculpe. Aqui é voz passiva com verbo modal, então pode ser composto, componiert werden kann, e também o Certo. erschlossen, ele tá junto aqui. Pode ser aberto. Ah, tá. Tá, entendi. Tá. As experiências podem ser dadas por aberto e podem ser compostas. Boa. Vamos só ver umas coisas Enquanto. rapidão. Rapidão. Tá. Ó, aqui tem das andere Problem. E aí, quando põe dois pontos, ele pega o das aqui de novo, que é o problema, né? Então, o problema da consciência alheia, do eu alheio. Só que esse das aqui é das Ich. Então, o eu alheio que pode ser aberto, só pode ser aberto para o empiriocriticismo por meio de Por analogia. por analogia, com base, e aqui tem uma coisa aqui para você não derrapar, é a Leibniz é a vivência. Você falou experiência é a Erfahrung. Tá. Bom saber essa diferença. Essa é importante. No Kant já tem isso, mas o Russell é que É, tem o mais. Russell que fala. Sim. Na real, é o Dilthey que pega mesmo assim a coisa. Mas é o Russell que ficou famoso, né? Não sabia. Sim. Então, com base nas próprias. Só pode ser composta, componente werden kann, de maneira posterior, nachträglich, com base nas próprias vivências. Mas boa. Certo. Então, continuando. Enquanto o método crítico, empírico crítico, enquanto o método empírico crítico já tem. Ó, werden joga o verbo para o final. Voraussetzen. Enquanto o método crítico empírico da linguagem não, peraí. Was ist bereit? Já. Enquanto o método crítico já na linguagem tem à sua disposição eu não estou conseguindo pegar essa parte, mas no final já entendi que é a consciência externa, né? Uhum. Enquanto o método crítico já na linguagem Pressupõe. Perdão. Enquanto o método empírico-crítico pressupõe. Já na linguagem, aí a gente tem um aposto para a linguagem aqui. Na linguagem, über die sie verfügt. Verfügen über, dispor. que já dispõe o postulado à sua disposição, não, que tem à sua disposição e no postulado de verificabilidade pressupõe uma consciência externa. Uhum. Necessariamente Necessariamente. uma consciência externa. Certo. Agora eu lembrei, a gente leu na aula anterior também, eu e o Bruno, a gente parou aqui. Essa frase deu problema porque a gente tem in der Sprache e depois im Postulat. E na hora de traduzir precisa dar
É tipo assim, enquanto, ao contrário, o método empírico-crítico pressupõe, já na linguagem da qual ele, o método, dispõe, né? E também no postulado de verificabilidade, né? E o verbo ficou muito longe, mas ele pressupõe necessariamente a consciência alheia. Quer dizer, ele pressupõe em dois lugares. Esse método pressupõe em dois lugares. Na linguagem da qual o método dispõe e nesse postulado de verificabilidade. Entendi. O que o Adorno está dizendo é que aquilo que o método empírico-crítico quer provar nachträglich, posteriormente, é algo que ele já está pressupondo na linguagem dele e também no postulado de verificabilidade, que ele pressupõe também que é possível verificar essa consciência alheia. A própria vivência diz isso, né? Exato. Entendi. Essa frase era mais puxadinha. Bom, daqui para frente nós não lemos. Vamos ver. Schule. Tá. É... Allein schon durch die Stellung dieser beiden Probleme wird die Lehren der Wiener Schule in eben jener philosophischen Kontinuität hereingezogen, die sie von sich verhalten mocht. Jedoch das besagte nicht gegen die außerordentliche Wirklichkeit dieser Schule. Ok. Außerordentlich. Extraordinário. Ó, deixa eu marcar uma coisinha para te ajudar. Você já conhece. Wir hereingezogen. Participo segundo com werden. Sim, só me deu um minuto. Que... Boa. Então, ao simplesmente colocar esses dois problemas, os Align é mais, professores align é mais só. ao só, Align é mais perto do o sentido dele é mais perto de só. então somente por, Somente durchstellen. somente Durchstellen. colocar, somente colocar esses dois problemas, seria assim? Somente pela colocação. Literalmente é isso, né? Talvez somente ao colocar esses dois problemas, mas literal é somente através da colocação. Certo. Somente através da colocação desses problemas, os professores ou os ensinamentos, o ensino? O ensinamento, a doutrina. A doutrina. Tá, a doutrina foi legal. A doutrina da escola de Viena são atraídos para a mesma continuidade filosófica que pretendem manter distante de si. Uhum.
que Sie, que essa escola, gostaria de manter distante de si. Gostaria, most, né? Sim. Ótimo. No entanto, isso não diminui ao, aos redutores a extraordinária. No entanto, isso não diminui a extraordinária importância desta escola. De Boa. Viena, né? De feeling tá bom. Tem uma arestinha ou outra. Contudo, isso não significa, ou isso não quer dizer, nada contra a importância extraordinária dessa escola. Mas a tradução tá boa. Fora que traduzir assim de supetão é sempre puxado. Vamos até Sim. State. Pode ser. Então, ich ehrlich ihr Bedeutung weniger darin, dass ihr nun tatsächlich die projektierte Überführung von Philosophie in Wissenschaft gelungen war, als darin, dass sie durch sie scharf mit der sie formulierte, was in Philosophiewissenschaft ist. Die Konturen alles dessen Verfortarbeit, não, vou repetir. Vortreibt. Was an Philosophiewissenschaft ist, der Konturen alles dessen Verwortarbeit, was an Philosophie anderen Instanzen als den logischen und den Wissenschaften stehen. Untersteht. Untersteht. Estar abaixo. Tá, essa vai ser um pouco mais difícil, peraí. Aqui eu te ajudo com esse, com esse gelungen wäre. Teria sido bem sucedido, teria tido sucesso. Gelungen, ter sucesso. É um comparativo, hein? Tem alles para todo lado aqui. Eu vejo, eu percebo, né? Menos importância do fato de que agora realmente se tem a transformação projetada da filosofia em ciência. Não. Realmente tem. Perdão, Oi? pode ir, perdão. Realmente teria transformação projetada da filosofia em ciência com sucesso, né? Que teria sido bem sucedido agora e na verdade, tatsächlich, a transformação, a transição projetada no sentido assim de que ela tinha em vista, Sim. transição da filosofia para in para a ciência. Então ele vê a importância, Bedeutung, vê a importância menos nisso do que as darin, onde ele vê mais importância agora. Assim, do que no fato de que através Vasicharf, Precisão, agudez. através da precisão com que se formula
Não, através da precisão com que formula o que é científico na filosofia. Calma, eu já entendi o final. Peraí. A última sentença, peraí. De boa. E do fato de que, através da firmeza, agudeza com que formula o que é científico na filosofia, é aquilo que traz em vista Hervortreiben, destacar, enfatizar. é aquilo que destaca os traços de tudo na filosofia, Os traços, os contornos de tudo aquilo faz. que a filosofia está sujeito a autoridades diferentes da lógica e das ciências individuais, né? Estamos quase. Vou te ajudar de novo até aqui. O finzinho você vai pegar. Então, eu vejo sua importância menos em que a ela teria sido agora bem sucedido, na verdade, a transição projetada da filosofia para a ciência, do que que através da precisão com a qual ela formula o que na filosofia é ciência, ressalta os contornos de tudo o que na filosofia untersteht anderen Instanzen. Então, ressalta os contornos de tudo que na filosofia unterstehen com dativo, anderen Instanzen. Hum. Está abaixo de outro, instala-se abaixo de outro. Que está abaixo de outras instâncias, als, Do que a lógica e as ciências particulares. beleza. Entendeu o que ele está Entendi. falando, né? Entendi. Está falando assim, bom, esse projeto de transformar a filosofia em ciência, isso é furado. Mas quando a Escola de Viena faz isso, ela consegue ressaltar também para a gente o que, que é eminentemente filosófico e que não está sob o regime dessas instâncias da Ciência, né? lógica e das ciências particulares. Que é o que o próprio Adorno está fazendo. Quer dizer, essa categoria de dado, É, ela depende de uma o... fundamentação filosófica. A categoria de sujeito, que está logo ao lado Sim. da categoria de dado, também depende. É, a metafísica, a epistemologia dele tem esses pressupostos, né? É. E repete isso Tem aquele muito. livro, tem aquele livro que foi traduzido pelo Unesp, né? Que ele fala isso. Não lembro o nome agora. Metacrítica? É, Esse é é bom. para a metacrítica do conhecimento, né? Coisa assim. Do É. conhecer. E esse livro ele foi escrito nessa mesma década aqui. Esse textinho aqui é de 31, é a conferência dele, como primeira conferência dele como professor de Frankfurt. E aí, depois, quando começa o regime nazista, ele vai para a Inglaterra, ele se faz um pequeno exílio lá, ele ainda ficava voltando para a Alemanha, mas estava exilado lá para continuar na carreira acadêmica. Ele meio que pegou tipo um pós-doc na, na Inglaterra, esperando ser convidado para ser professor. Mas no pós-doc ele entregou esse texto, a Metacrítica. Ah, é Então o eu achei. resultado da pesquisa dele, digamos assim. Esse aqui é de 31 e a Metacrítica é o resultado da pesquisa, mas é tipo 36, eu acho. 34 ou 30, 36. 36. Entendi. Não sabia desse detalhe.
Beleza, se quiser mais uma, Trüben, esqueci, ofuscar. Gebühren nunca é difícil. Não coloquei concernir, ser de. Já estava aqui me organizando. Hum, Então, die Philosophie wird nicht in Wissenschaft sich verwandelt, aber sie wird unter dem Druck des empirischen Angriffs alle die Fragestellungen auch sich verbannen, die aus spezifisch wissenschaftlich den Einzelwissenschaft gebuchen und die philosophischen Problemstellungen truben. Certo. Bom, mais cedo a gente viu werden com verbo, que tem de novo, só que agora o verbo está no infinitivo, que é outro tempo verbal. Rapidamente, só me orientar. Então, a filosofia não irá se transformar em ciência, né? Boa. Mas ela estará sob a pressão do ataque da ofensiva empirista, mas ela estará sob a pressão do ataque empirista que bane todas as questões que são especificamente científicas. Vamos quase, ó, volta um pouquinho. Mesma coisa da frase anterior. Você traduziu como futuro, aqui também é um futuro. A filosofia não irá se transformar em ciência, mas estará sob a pressão do ataque empirista que bane todas as questões que serão. Né? Ela não se transformará em ciência, mas ela irá banir aus sich, banir para fora de si, ou, né, vamos botar uns apostos para ficar mais claro. Mas ela, sob a pressão do ataque empirista, irá banir para fora de si todas as perguntas, os problemas de Os problemas científicos. Uhum. Os problemas científicos específicos. Os problemas das ciências específicas que pertencem às ciências particulares, desculpem, e os problemas que pertencem à filosofia, os problemas filosóficos, né? Uhum. Tá comendo dois verbos aí. Gebühren e trüben. É duplo Truben, né? É. Concernir e ofuscar. Os problemas que concernem a filosofia, os problemas que concernem as ciências específicas
E os Boa. problemas ofuscados pela. E os problemas filosóficos ofuscados? Hum, Ó, são os problemas que concernem e depois que ofuscam. Que ofusca. Ah, em conjunto. Entendi. Tá. E que ofuscam o quê? Os Problema problemas externo. filosóficos. É, isso aí. Isso aí. Hum. Esse argumento do Adorno é muito bom, eu acho. Ele dá um 360 no problema, né? Ah, Quer mas e dizer, coloca que necessariamente a questão científica tem um pano de fundo filosófico, né? Não adianta. exato, assim. E o que eu acho mais interessante, assim, que ele fala, é que, ó, o que a Escola de Viena fez precisa ser celebrado, porque agora a filosofia vai ficar livre das questões científicas. O que é da ciência fica para a ciência, a gente pode Uhum. lidar com o que é realmente filosófico. Vou traduzir essa de novo, tá muito perto, cara, tá muito bom. Bom, a filosofia não irá se transformar em ciência, mas ela, sob a pressão do ataque empirista, irá banir para fora de si todas as colocações de problema, né, todas as problematizações que, aqui que você derrapou um pouquinho, que, enquanto especificamente científicas, concernem, depois você fez certo, concernem as ciências particulares e ofuscam as problematizações filosóficas. Isso aqui é duro mesmo. Porque sem esse E aqui vira advérbio. Então, especificamente, e com E volta adjetivo. Especificamente científicas. Mas boa, Gustavo. O texto aqui é puxadinho, viu? É, tem umas frases que são mais complexas. Tá louco. O Bruno passou mal na aula anterior. Tá. Ich meine das nicht so, als ob die Philosophie den Kontakt mit den Eigenschaften, den sie endlich wiedergekommen hat und den erlangt zu haben, zu den glücklich, glücklichen, no, glücklichsten Resultaten der jüngsten Geistesgeschichte direkt wieder aufgeben oder auch nur lachen sollt. Im Gegenteil, Material full und Konkretisation der Probleme wie die Philosophie allein den jeglichen Stand der ein Wissenschaften entnehmen können. Uhum. Esse können também está no conjuntivo vai? Ah, é que é o infinitivo. Infinitivo mesmo, né? Com werden, então poderá. Aqui, wird können entnehmen. O infinitivo também tem o trema. É... Não quero dizer, né? Tipo, não quero não significar que a filosofia tenha perdido o contato com as ciências particulares. Esse aqui é difícil. Deixa eu ajudar um pouquinho. Ich meine das nicht so. Wieder aufgeben. Essas coisas estão juntas aqui. Tem esse aposto gigantesco aqui, dois até. Aufgeben é desistir.
ou melhor, não quero dizer, mas sobre filosofia. Uh, Até aqui. Aí, vida aufgeben. Não quero dizer que a filosofia tenha desistido do contato com as ciências individuais, que ela tenha recuperado, que ela tenha recuperado que ela tenha recuperado e considerado um dos resultados mais felizes Uhum. da história intelectual recente. Boa, Geistesgeschichte. História do espírito recente. Erlangen, obter. Ou mesmo apenas ter Estudamos hoje, hein? De filosofia, sollte locker, afrouxar. sim, dela ter afrouxado, né? Dela dever ter afrouxado. É. Bom, Ah, não quero dizer que a filosofia deveria novamente desistir do contato com as ciências particulares. Ou também que ela deveria, também, né, afrouxar esse contato. pelo contrário, né? Exato. A abundância material e a concretização dos problemas farão farão que só a filosofia pode ser derivada do estado atual das ciências particulares. Não, pode ser derivada do estado atual das ciências particulares. Uhum. Estamos quase. Concreção material, algo que traduziram assim, pode ser plenitude, outro que você falou também. Bom, concreção material, plenitude material e concreção dos problemas, a filosofia só poderá obter, wird können, que é um futuro, Ah, só poderá obter, né, do estado respectivo, atual, das ciências particulares. A partir daqui ele vai começar a falar do pensamento dele mesmo. Mas, ó, tem uma coisa aqui importante também, de novo, para o pensamento do Adorno aqui, porque quando a gente vai ler a dialética do esclarecimento, essa confiança na ciência aqui já se perdeu. Aqui ele está falando aqui, a resolução concreta dos problemas depende de um certo estágio das ciências particulares, o que significa falar que o Adorno ainda avalia de maneira positiva o progresso científico, digamos assim, né? desenvolvimento das forças produtivas, né? Sim. Falar que ele contava com isso ainda, que o desenvolvimento das forças produtivas poderia sim causar algum tipo de transformação social, que a ciência poderia ser usada assim para elevar a condição material das pessoas e a concreção de problemas reais, como pensando em forças produtivas intelectuais, como o desenvolvimento da medicina, descobre a cura da tuberculose, por exemplo. Isso aqui acaba na dialética do esclarecimento. Eles começam lá no prefácio falando, olha, aquela confiança que nós depositamos na ciência nos anos 30 se perdeu por completo. Eles começam falando assim. Lembro disso. E aí fica toda uma questão no Adorno tardio, se ele reabilita a ciência ou não. É difícil saber.
Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Mas para o Horkheimer, por exemplo, realmente é depressão, desespero só. O Horkheimer, nada. Ele permanece, o Horkheimer ele se afunda no diagnóstico da dialética do esclarecimento. Então, o fim da vida dele é muito pessimista, os textos de tardios dele. É do que ele bota Schopenhauer, né? Também do. Qual é que é o nome do livro? Não sei o que, do eclipse, da ilusão, Eclipse da Razão, da razão. né? Esse é do mesmo período da dialética do esclarecimento. Estou falando de uma terceira fase que ele pega o Schopenhauer mesmo, assim como é que fala lá? Sofrimento metafísico. É aquela, né? Aquela coisa. Aquela coisa, exatamente. É, E, é, bom, pode é falar, mal. perdão. Não, não é mal. Esse Horkheimer aí é cilada. Ele é cilado. Ele fala no fim da vida lá que ele defende um pessimismo teórico, mas um otimismo prático. E aí, segundo ele, é por isso que ele foi para a vida pública, né? Porque ele achava que talvez ele pudesse melhorar as instituições e pensar, produzir filosofia não ia levar necessariamente a nada, assim. Por isso que é um pessimismo teórico. É. Mas boa, essa frase anterior aqui, bem embolada, não vou comentar ela não, assim que ela é muito embolada. Mas o restante tranquilo. Aqui a gente teve uma voz passiva, teve uma verbo modal no futuro, werden können. Não dá para ir muito mais longe, mas vamos mais uma? Pode ser uma frase curta. É. Essa aí que você marcou, né? Isso. Sie wird sich auch nicht dadurch über die Eisenwissenschaft erheben dürfen, dass sie deren Resultat als fertig hinter und in sich sicherer Distanz über sie meditiert. Hinnehmen, aceitar, tinha esquecido. Zi de novo a filosofia. Uhum. Não lhe será permitido Uhum. estar acima das ciências particulares. Ótimo. Por ela aceitar os seus resultados como terminados, concluídos, Legal. Prontos? prontos e e aceitando, não, e was ist sicherer, É, seguro, aqui está no comparativo. Mais seguro. resultados mais seguros e Não, você embolou. Sicher tá com distance. pois é, tipo, ser distância é uma distância mais segura, né? O resultado como concluídos, finalizados. Uhum. E o que mais que ela não vai poder fazer? Meditiert, in sicherer Distanz, über sie. Ah, meditia, sim, e meditando sobre eles a uma distância segura. Boa, mais segura. Sim, agora entendi. Vou mais essa. A primeira frase você fez uma. Você interpretou aqui, mas ficou igualzinho.
aqui, ela não estará autorizada a se elevar, é a Heben sich, também, Tá. através disso, né, elevar-se sobre as ciências particulares através disso. Disso, no caso, né, todo o argumento que o Adorno formulou a favor da filosofia. Então, não é através disso que ela vai poder se elevar por sobre as ciências particulares, né, cujos resultados ela pudesse aceitar, né, como prontos e meditar a respeito desses resultados, em uma distância mais segura. Ok. Certo. É isso mesmo. Ufa. Tem bastante coisa ainda, né? Esse parágrafo é gigantesco. Eu botei aqui para a gente ver até onde a gente aguenta. Ele tem umas 5 páginas, esse parágrafo. Ele vai começar a falar aqui a diferença entre filosofia e ciência, né? A ciência é a pesquisa, a filosofia é a interpretação. Aqui que vem o projeto teórico dele. Então tem um pedacinho ainda. Mas fechou. Tá certo, então. Tem alguma dúvida? Quer conversar sobre algo? Não, tá de boa. Tá de boa. Beleza. Ah, não Você sei fez se- bem, cara. Traduziu Obrigado. Valeu. nosso Obrigado. certo. Bom, valeu então, cara. Bom almoço aí e até Obrigado, semana João. que Tá vem. bom. Sim, nos vemos. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bye.